Bom, hoje nós vamos atender uma outra ocorrência, cuja queixa principal é que está ocorrendo mortalidade de bezerros. Então, é uma propriedade de cria, os animais são da raça Nelore, eh, é um sistema de cria extensivo e até agora ocorreram 3 mortes e todas em bezerros nesta faixa etária. Segundo a informação do proprietário, essas animais, né, essas mortes, a propriedade tem 500 bovinos e essas mortes se concentram em um único pasto. E um detalhe é que neste mesmo pasto os animais são de diferentes origens de compra de 3 regiões diferentes, mas ele não consegue precisar se essas mortes estão ocorrendo em bezerros de uma mesma origem, ou que suas mães são de uma mesma origem, ou se essas mortes, os bezerros, são provenientes de vacas de diferentes origens. Então, nós estamos diante de uma situação em que a queixa que nós recebemos é da ocorrência de mortes numa determinada categoria animal. Em princípio, isso nos levaria a suspeitar de doenças que acometem principalmente bezerros. Porém, nós não podemos esquecer que algumas doenças acometem animais de diferentes faixas etárias, e a ocorrência em uma determinada faixa etária pode ser devida a alguma condição epidemiológica daquele local. Então, nós não podemos excluir, às vezes, doenças que acometem várias categorias, caracteristicamente, pelo simples fato de que, neste momento, apenas bezerros estão sendo acometidos. Vamos exemplificar. Casos de raiva, eles podem ocorrer em bezerros porque, às vezes, essa categoria ainda não foi vacinada e suas mães, os animais mais velhos, já foram. Então, em determinadas situações, nós temos uma doença, no caso que eu estou citando, a raiva, que caracteristicamente acomete animais de diferentes faixas etárias, mas numa condição epidemiológica especial, ela poderia ocorrer numa determinada faixa etária. Então, como que nós vamos solucionar este problema? O primeiro passo, né, além de uma coleta de informações mais aprofundadas, que depois a gente vai discutir ao longo do procedimento, mas a realização do exame físico é fundamental. Então, a partir do momento que nós caracterizamos o quadro clínico, nós temos mais chance de ir afunilando a nossa suspeita. Então, em princípio, né, nós estamos diante de um quadro em que a nossa principal suspeita é uma doença neurológica. Então, como nós comentamos, né, sempre diante de qualquer quadro com evidência de quadro neurológico, a raiva é a nossa principal suspeita e nós devemos tomar todas as medidas necessárias para confirmar ou excluir o diagnóstico dessa doença. Mas é importante que a gente pense em outras possíveis causas. Por exemplo, algum trauma com compressão de medula espinhal pode causar, mas não seria esperado de nós termos um surto disso. Situações em que, principalmente bezerros, quando a desinfecção do coto umbilical não é feita adequadamente, nós podemos ter abscessos de vértebras com compressão de medula. Então, aí seria uma situação mais localizada em bezerros. E assim por diante, nós podemos ter uma série de outras suspeitas. Porém, não podemos também descartar, né, que alguns quadros, não necessariamente neurológicos, mas quadros com lesões musculares, possam causar sintomatologias semelhantes. Então, nós vamos criando o nosso leque de opções. É importante que a gente tenha um leque de suspeitas, mas à medida que a gente vai afunilando tantas informações, nós vamos filtrando as informações, quanto realizando os exames, inicialmente o exame físico e depois a necrópsia, nós vamos fazendo um filtro e afunilando essas nossas suspeitas. Agora, nesse primeiro momento, é importante que a gente tenha a mente aberta, né, para todas as possibilidades. Bom, então, nesse primeiro momento, né, dentro de uma observação geral do animal, nós podemos observar que ele está em decúbito. Nós não podemos ver que ele está numa posição correta de um decúbito externo abdominal. Ali a posição de seu membro torácico esquerdo não está, que seria o esperado. A própria posição da cabeça está com uma leve inclinação. Mas, de uma maneira geral, né,
Obviamente que se o animal não estivesse com um comprometimento, sua atitude normal seria levantar e sair, a menos que ele fosse um animal muito manso, que não é o caso. Mas nós podemos observar que, de certa forma, ele está respondendo ao ambiente, ou seja, ele não tem uma alteração severa de consciência. Da mesma forma, quando nós fazemos alguns reflexos, como o reflexo de ameaça, ele responde, estão evidenciando que ele não tem perda da visão, que ele não está cego. Então, essas alterações elas são importantes porque elas vão nos direcionando para o diagnóstico, que também nos permite imaginarmos os possíveis locais de ocorrência das lesões. Então, isso é muito importante porque a patogenia das doenças determina o local de ocorrência das lesões. E isso nos ajuda durante o exame histológico. Nós precisamos saber onde tem mais chance de ter lesões para examinarmos durante a necrópsia e também para examinarmos esses locais depois no exame histopatológico. Um ponto muito importante num exame físico é que nós podemos observar que o animal, por si só, ele mudou da sua primeira para a segunda, da sua posição, que ele chegou aqui para uma segunda posição. E agora ele está fazendo aqui alguns movimentos. Então, o que nós temos que ter cuidado, às vezes, para interpretar esses sinais? Esses movimentos, às vezes, como ele estava fazendo antes com os membros, podem ser um sinal de um movimento de pedalagem, que indica lesão em um determinado local do sistema nervoso central, do encéfalo, ou às vezes é uma reação natural do movimento que sobrou para o animal que ele está tentando, às vezes, levantar, que seria a sua atitude natural. Da mesma forma, observem que ele está agora no decúbito lateral. Vejam que a cauda aqui está afastada do corpo, que não seria a posição natural. Porém, aqui nós vamos fazer chamar atenção para um ponto. Imagine que se nós chegarmos numa propriedade e vamos um bovino, um bezerro, ou um bovino adulto, enfim, qualquer animal que nós estamos examinando, mas ele está nessa posição. Então, se nós fizermos o nosso exame físico simplesmente nessa posição, nós vamos ter mais dificuldade de encontrar determinados sinais. Então, é importante, às vezes, a gente observar o animal em diferentes posições e, principalmente, dentro do possível, tentar mudar o animal de posição. Claro que num animal leve é mais fácil, mas vejam que já muda completamente o quadro do bovino. Então, quando nós procedemos a um exame físico, nós temos que ter calma. É claro que uma pessoa, um clínico com muita experiência, ele vai observar detalhes que às vezes que nós que não temos tanta prática clínica, não vamos ter a mesma facilidade de fazer o exame. Mas alguns pontos que são simples de se interpretar, eles podem nos ajudar muito. Então, verifiquem, né, que só de mudar o animal de posição, dá uma impressão que o quadro todo pode ser diferente. Então, nessa posição também, nós observamos alguns sinais que nós já tínhamos observados. Novamente, vocês podem observar a posição dos seus membros torácicos não é o que seria em um decúbito externo abdominal. A cauda aqui afastada do corpo. E aí nós podemos, então, partir para alguns testes que são mais aprofundados, que são testes de sensibilidade. Então, nós podemos utilizar uma agulha e aqui, como o nome está dizendo, né, nós vamos testar a sensibilidade. Ou seja, o animal que não tem alteração, ele teria resposta a esses estímulos. Então, nós observamos aqui que ele sente a dor, mas a sua capacidade de resposta está diminuída. Então, ele ainda tem a sensibilidade, mas não consegue fazer a resposta completa. Aqui nós observamos no esfíncter anal, o animal também ele tem a sensibilidade, ele tenta levantar, mas ele não consegue completar seu movimento. Mas ele ainda tem a sensibilidade, vejam o teste do reflexo anal, mas ela está diminuída. O correto é ele fazer a contração do esfíncter, ó. Ele não faz a contração. E ele já tem um início aqui de prolapse. Então, o esperado aqui é que quando tocasse a agulha, ele fizesse imediatamente a contração.
Aqui também nós observamos, olha, ainda mantém os seus reflexos de sensibilidade, olha, contrai, contrai o corpo quando ele é, mas ele não consegue esboçar o movimento de se levantar. Ele tem um movimento, mas ele não consegue completar. Ele tem a sensibilidade, mas não consegue completar o movimento. Bom, por esse ser um animal pequeno e já estar bastante comprometido, né, quando está fazendo esse movimento aqui, eu tenho que ter bastante cuidado se eu for fazer isso num animal maior, porque às vezes se ele tem um reflexo, ele pode me alcançar e ter um acidente grave. Então, sempre é importante, né, às vezes a gente, mesmo nesse caso, o correto é nós tomarmos todos os cuidados. Testes, né, nós podemos fazer também de tracionar a abertura da boca, aqui fazer a tração da língua. Então, nós observamos que o bovino ainda tem o tônus, né? A pessoa com dificuldade para retirar, tanto para abrir a boca quanto para retirar a sua língua, evidenciando que ele ainda tem o tônus. E aqui eu aproveito para fazer chamar a atenção, né, que o fato do animal ter suspeita de raiva não é justificativa para não fazermos o exame físico. Então, em primeiro, porque no caso de herbívoros, né, a transmissão por saliva, o risco é extremamente baixo. A gente pode dizer até que ele é negligenciável. Obviamente que não é por isso que eu vou deixar de tomar os cuidados, de utilizar luvas durante a realização do exame, todos os cuidados. Mas não é uma situação que às vezes as pessoas acham. Se há uma suspeita de raiva, não chega perto, não vamos fazer necrópsia, e não há motivos para isso. Nós temos que tomar, obviamente, todos os cuidados, né? Lembrando sempre que o maior risco é justamente para o médico veterinário, mas, na verdade, o risco maior não é neste momento, e sim no momento que nós vamos fazer a necrópsia com a coleta do sistema nervoso. Mas nós temos que entender que isso é parte da nossa profissão e que o médico veterinário necessariamente precisa fazer necrópsias para termos o diagnóstico de raiva. E para isso nós temos que ter o quê? Os cuidados necessários, mas não podemos simplesmente, por ser uma suspeita de raiva, nos negarmos a fazer este exame. Um outro ponto que ajuda nessas suspeitas é identificarmos possíveis espoliações por morcegos hematófagos, que são, no caso aqui, o morcego hematófago é o principal transmissor, né, da raiva em herbívoros. Então, nós temos algumas situações que nós colocamos. Primeiro, o morcego hematófago, quando ele faz a espoliação, então ele não faz o que a gente chama de uma mordedura, que seria um processo agressivo. O processo de espoliação é feito com seus dentes incisivos, então ele é como se de forma semelhante a uma navalha, ele faz um pique. Então, essa incisão não é uma incisão agressiva, por exemplo, de agressividade ou de defesa, que é feita com os dentes caninos. Por isso, a incisão é simplesmente em forma de bisel e depois o morcego se alimenta ali do sangue. Então, isso às vezes, num animal, no caso de um bovino, essa característica, né, da espoliação, ela pode dificultar bastante a nossa observação. Por quê? Porque muitas vezes ela é feita nas partes próximas aqui, nas extremidades dos membros pélvicos. Então, às vezes, ela é uma incisão bastante pequena e é feita pelo hábito alimentar dos morcegos hematófagos durante o período noturno. Então, quando o bovino é espoliado e durante a noite ele se movimenta, o sereno lava e dificulta a espoliação. Em algumas situações, a espoliação pode ser feita em outros locais, por exemplo, aqui na região do cupim. E aí isso facilita, ou mesmo aqui do pescoço. Isso facilita a observação da espoliação, quando é nessas regiões. Inclusive, às vezes as pessoas conseguem observar que durante a manhã aparece aqui com ainda vestígios, né, de sangue no local da espoliação.
que nós precisamos também levar em conta? A observação de esfoliações nos indica uma questão de risco e uma evidência epidemiológica da possibilidade de ocorrência de raiva. Mas não necessariamente todo animal espolhado ele vai desenvolver a doença. E por outro lado, como o período de incubação da raiva pode ser de 30 a 60 dias, é muito frequente que essas esfoliações já estejam cicatrizadas, de modo que quando o animal manifesta os sinais clínicos, pode haver dificuldade em visualizar a esfoliação. Mas sempre é importante a gente fazer essa inspeção. O que nos ajuda muitas vezes para saber que na propriedade há esfoliação? Como é mais difícil observar nos bovinos, nós podemos utilizar os equinos como uma espécie de sentinela. Por quê? A esfoliação dos equinos é feita na região do pescoço. O morcego hematófago utiliza a crina para se fixar e fazer a esfoliação. E aí, como é uma região alta, é frequente que os cavalos amanheçam com vestígios de sangue no pescoço. Então, isso é uma evidência de que naquela propriedade existem morcegos hematófagos. Então, às vezes, até as pessoas da propriedade falam: aqui tem morcego hematófago, mas ele só está espolhando os equinos e não os bovinos. Isso não é a realidade. É que é mais fácil de se visualizar nos equinos. E quando nós visualizamos, é sinal que existem morcegos e que toda a população animal da fazenda está sob risco. Então, nós podemos aqui, neste caso, observar que mesmo com auxílio, veja a dificuldade do bovino em fazer voltar à estação, e além disso, caracteristicamente, ele tem uma coordenação e a sua posição também das extremidades dos membros pélvicos. Então, isso nos ajuda diante da nossa suspeita de que esse animal realmente tem um quadro neurológico com comprometimento, principalmente de medula espinhal e tronco encefálico, e um menor ou acometimento ausente de outras regiões do encéfalo.